Desculpa de eu ser franco, falar assim, porque... Não. No ano de 2012, o Ministério da Saúde constatou uma deficiência na abrangência do atendimento a pacientes oncológicos na região serrana do estado do Rio de Janeiro, reconhecendo a insuficiência de leitos hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa escassez pôs em evidência a importância da construção de um hospital especializado em oncologia, que fosse capaz de atender não somente a população de Nova Friburgo, mas também toda a região, a fim de suprir essa demanda. Então, após um acordo entre o Ministério Público Federal, o MPF, e o Governo do Estado ser estabelecido, foram iniciadas as obras do referido hospital no ano de 2015. Desculpa de eu ser franco, falar assim, porque... Não. Eu poder passar alguma coisa que eu aprendi e que jamais vou esquecer do meu tratamento que eu fiz em Teresópolis e em Petrópolis, né? Não convivi muito tempo, mas o pouco que eu convivi deu para perceber que tive nas mãos de grandes profissionais, desde o início da saída daqui do Raul Sertã até a chegada de Petrópolis, que foi o final do tratamento. Não, a primeira vez, por exemplo, eu fiquei assim, vamos supor, a gente tá muitas horas numa viagem, é lógico que a pessoa tem uma necessidade de ir, às vezes, ir num banheiro, ou tá passando mal. Os motoristas são tão preparados que aconteceu comigo, eu passei mal, o motorista parou a van, né, no meio da rua, no canto da rua, pegou uma sacola, que eles já andam preparados porque lidam com tudo quanto é tipo de pessoas. Eu passei mal, ele ficou ali comigo, carinhosamente, cuidando de mim, passando para mim a tranquilidade, você não fica nervoso, fica tranquilo, porque vai dar tudo certo, isso aí é comum, isso aí acontece com todo mundo. Me deixou totalmente à vontade. Ele mesmo, quando chegou em Teresópolis, ele mesmo pegou lá, limpou a van, porque eu não aguentei, passei mal dentro da van, isso aí acontece com várias pessoas, entendeu? Eu não sou o primeiro nem o último, e eles te deixam totalmente à vontade. Então não precisa sentir medo, não precisa sentir pavor de nada, porque são profissionais muito bem treinados, muito carinhoso, e pode ficar tranquilo quem for. Você acha que se o senhor tivesse a oportunidade, se o hospital estivesse funcionando aqui em Friburgo, teria sido mais fácil para você? Sem dúvida, né? Porque tudo perto de casa é mais fácil, porque você tem um contato melhor com a família mesmo já pode fazer um acompanhamento melhor para você, né? Porque o doente quer receber visita, quer receber atenção, né? E evitava de você deslocar da sua cidade, pegar trânsito, entendeu? Ficar muitos dias. Seria bem melhor, né? E no qual a gente está esperando essa oportunidade, né? Que está para surgir, está para inaugurar o hospital agora, né? Perante a sua pergunta que você está falando, já estou adiantando, já está, né? Para inaugurar o hospital. Então a gente pede a Deus, né? Que venha os profissionais, né, qualificados, né? Que em primeiro lugar, tudo na vida, se não existir amor, nada funciona. Bem, como todos já sabem, meu nome é Johnny Maicon, né, eu tenho 38 anos, estou aí nessa missão, né, de prefeito de Nova Friburgo, estamos passando aí com essa responsabilidade e o nosso coração aí fervoroso de amor e paixão por essa cidade. Bem, em 2012 eu tinha mais ou menos a idade de você, né? Era bem mais jovem.
Na verdade, quando nós, né, daqui de Nova Friburgo região, ouvimos essa notícia, foi uma notícia que gerou uma esperança muito grande para todos nós, porque a gente sabe que todas as áreas, né, são importantes, a gente sabe o quanto que a segurança, a educação e a saúde, né, formando essa tríplice, né, importância aí, para as pessoas de maneira geral, mas a saúde não pode esperar. Então, a pessoa que está doente, a pessoa que está enferma, ela precisa de cuidados especiais o mais rápido possível. Então, em 2012, quando é noticiado, né, que a gente vai ser contemplado com o Hospital do Câncer, isso certamente gerou aí uma alegria muito grande para todos nós, e é claro, principalmente daquelas famílias que naquele momento, ou em algum momento pretérito, teve algum familiar, alguma pessoa querida que ela tanto ama, que sofreu com câncer. Infelizmente, algumas pessoas nem estão mais em nosso meio porque não conseguiu, né, vencê-lo, ou talvez não teve condições, ferramentas, instrumentalização suficiente para poder dar o suporte necessário, né? Então, agora, com esse sonho se tornando uma realidade, a gente está muito confiante que em breve a gente vai ter aí um dos maiores hospitais de oncologia e de atendimento à saúde do estado do Rio de Janeiro. Em 2016, o ano seguinte ao início das obras do Hospital Oncológico de Nova Friburgo, contudo, as atividades foram interrompidas devido à falta de recursos. O MPF solicitou a conclusão do projeto, alegando não cumprimento do acordo firmado entre as partes. Nesse momento, apenas 12% dos serviços haviam sido concluídos. Ademais, ainda no mesmo ano, o hospital recebeu o nome de Francisco Faria, em homenagem ao fundador da Stam Metalúrgica. E desde 2012, né, são 11 anos, do início de um sonho de refúgio para muitas famílias, como o senhor mencionou, que inclusive pessoas chegaram a falecer por não conseguir. Mas, sendo assim, o que o senhor vê de avanço desde sua posse em relação à construção do hospital? Bem, na verdade, muitas gestões se passaram e foi assumido o compromisso, realizado uma série de promessas em relação ao retorno das obras do Hospital de Oncologia, né? Mas, infelizmente, só ficou na teoria e não se concretizou, não foi para a prática, né? A gente vibrou quando teve o agendamento da licitação, uma obra orçada em mais de 50 milhões de reais, né? Hoje a obra caminha a pleno vapor. Nós temos aproximadamente, a última vez que eu estive lá, tinha cerca de 180 pessoas trabalhando, né? Então, além de ser um espaço de atendimento à saúde, aquelas pessoas mais vulneráveis, a gente também ganha de presente uma geração de emprego, fomento da renda, né? Ou seja, quase 200 pessoas empregadas a mais na nossa cidade, que fortalece toda a nossa economia. Então, como a gente disse no início, desde os nossos primeiros passos, nossos primeiros dias, uma das prioridades que a gente colocou no coração foi efetivamente a retomada dessas obras, né? E hoje ela é uma realidade, né? Não falta muito tempo para que realmente ela seja concluída. Claro que existem outros passos importantes, a gente precisa de uma estruturação de equipamentos, de pessoal. A gente já teve algumas reuniões aí com o secretário estadual de saúde, apresentando essa nossa preocupação, né? Eles têm apresentado aí para a gente o cronograma, como que serão dados os próximos passos para que a gente, então, no futuro, de maneira eficaz, consiga aí atender os pacientes que dependem do SUS e dependem aí de um atendimento que necessariamente precisa ser o mais rápido possível, né? Todo e qualquer tipo de enfermidade, quando há uma descoberta de maneira precoce e inicia o tratamento de maneira mais rápida possível, a chance, a probabilidade de recuperação, de reversão, aumenta de maneira substancial. Então, uma das últimas notícias sobre o hospital foi o prorrogamento do prazo para a finalização das obras. Então, com melhorias e tudo. E a gente queria saber
Quais serão essas melhorias que serão feitas no hospital? Na verdade, as obras, de maneira geral, às vezes a gente vai fazer uma obra dentro da nossa casa. E aí e no meio do caminho, identifica-se a necessidade de fazer algumas mudanças, alguns reajustes no projeto, né? E quando é de maneira particular, privada, aciona a construtora, né, o pedreiro, seja quem for, e alinha de maneira familiar, vamos colocar assim. No ente público é muito diferente. Todas as vezes que vai fazer uma alteração de projeto, a gente tem que firmar o chamado aditivo. Qualquer tipo de alteração contratual, seja do prazo, mudanças, né, em relação às estruturas das salas, dos cômodos de maneira geral, é necessário superar algumas etapas burocráticas. E isso acaba atrasando um pouco o processo e prorrogando o prazo, né? Então, hoje, a gente fala assim com muita propriedade, não há qualquer tipo de preocupação da nossa parte em relação às obras, né? Então, qualquer um que tiver a oportunidade de visitar o local vai perceber, vai visualizar o quanto que as obras estão muito avançadas, então não há qualquer tipo de risco das obras não chegarem ao seu estágio final, né? Agora, os próximos encaminhamentos são no sentido justamente de garantir o funcionamento da unidade. E a gente tem conversado muito sobre isso, justamente no sentido de tranquilizar a todos nós para que efetivamente o hospital funcione. É claro, como já foi dito pelo secretário estadual de saúde, vai começar a operação de maneira um pouco mais lenta, porque é um processo bastante complexo e, com o passar do tempo, vai aumentando os níveis, ou seja, aumentando a quantidade de pacientes atendidos até que alcance o nível pleno, ou seja, o nível de capacidade máxima de atendimento e de operacionalização desse hospital. Então, sobre o prorrogamento também e a demora na finalização das obras, a gente queria perguntar sobre como está atuando a polícia em, por exemplo, com o vandalismo que está ocorrendo, por exemplo, no hospital abandonado de Olaria, e como que a polícia está atuando em combater esse vandalismo e combater as pichações, invasões nesses locais. Então, na verdade, assim, como eu disse, tem todo um trâmite e por isso que justifica-se a prorrogação, né, das obras. Até porque existem determinadas intervenções que só começa a identificar algumas possibilidades de melhorias quando elas estão ocorrendo, né? No que diz respeito a possíveis vandalismos, né, lá no Hospital de Oncologia a gente não tem mais esse problema, tivemos no passado, né, quando a obra foi interrompida, de fato, houve aí um prejuízo muito grande em desfavor do ente público, porque as pessoas foram lá e roubaram vários itens, e muitos deles de valor, né? Hoje a gente não tem mais esse problema, justamente porque a obra tem caminhado a todo vapor, e a própria empresa também tem ajudado a cuidar e a gerar segurança nesse espaço. Depois de um período de 2 anos de espera e com a coleta de mais de 105 mil assinaturas em um abaixo-assinado para a retomada das obras, o governo do estado do Rio de Janeiro, em 2018, adaptou o projeto e assumiu o compromisso de finalizar as obras do hospital. Depois de um período de 2 anos de espera e com a coleta de mais de 105 mil assinaturas em um abaixo-assinado para a retomada das obras, o governo do estado do Rio de Janeiro, em 2018, adaptou o projeto e assumiu o compromisso de finalizar as obras do hospital. Foi um tratamento muito bom, que muitas pessoas às vezes não têm a ideia como funciona a parceria entre Raul Sertan
Teresópolis e Petrópolis. A coisa funciona da seguinte maneira, o pouco que eu vivi. O Raul Sertã encaminha as vans, né, para pegar os pacientes aqui no Raul Sertã, pelos grandes motoristas, grandes profissionais, os motoristas van, pessoas de muita experiência, pessoas de muita sabedoria, de muito carinho, muita educação, entendeu? E leva a gente ao primeiro lugar, que é Teresópolis, onde você tem que passar por uma junta médica, onde você tem que passar pelos exames, a doença que você tem que ser declarada, tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado com os exames para mostrar para os médicos, né? Para o médico ver se a necessidade do tratamento é Teresópolis ou se é Petrópolis, porque Petrópolis e Teresópolis, eles trabalham em conjunto, né? Então, tem pacientes que fica só em Teresópolis, só faz o tratamento, é resolvido ali. O outro já tem que ir em Petrópolis, foi no meu caso, por exemplo, né? E lá em Petrópolis, por exemplo, eu me senti como se estivesse na minha casa, tanto Petrópolis como Teresópolis. Lá você tem muito amor, tem a casa de apoio, né, que eles fornecem para o paciente e o acompanhante, né? E o mais importante, que hoje em dia, quem não conhece é difícil de acreditar, tudo lá é custo zero. Mas o mais importante que mesmo é quando a gente chega, é que tem amor, desde o maior profissional até o faxineiro. Você fica lá, você sai e as pessoas choram com você, entendeu? Se acostumam, entendeu? Lá você não se preocupa com sua alimentação, não se preocupa quando você tá triste, eles tentam levantar você de uma forma ou de outra, entendeu? Te deixa totalmente à vontade, entendeu? Então, o pouco que eu vivi lá, eu procuro sempre passar para alguém que está na dúvida, entendeu? Que pode ir para Teresópolis, Petrópolis, tranquilamente, que vai se sentir como se estivesse na própria casa. Atualmente, enquanto as obras do Hospital Oncológico de Nova Friburgo não são finalizadas, os pacientes que necessitam de cuidados médicos são deslocados para o Rio de Janeiro ou Petrópolis, em trajetos que consomem no mínimo 2 horas e meia de viagem. Esses pacientes perdem um dia inteiro para a realização de um exame, pois devem aguardar até que o atendimento do último paciente seja concluído antes de retornarem à sua cidade, Nova Friburgo. Além disso, há um custo anual de mais de R$500 mil aos cofres públicos pelo deslocamento. Um dinheiro e tanto, não? Nós temos um gasto anual aproximadamente de R$6 milhões de transporte com os pacientes aqui de Nova Friburgo, sem contabilizar o que os municípios vizinhos gastam, para poder transportar os seus pacientes aí oncológicos para outros municípios do estado. Então, isso vai gerar uma economicidade em favor dos cofres públicos, mas a melhor notícia é de que a gente vai ter um atendimento mais digno, com maior qualidade. A gente sabe o quanto que, para a pessoa saudável, uma viagem para um outro município, para o Rio de Janeiro, por exemplo, Petrópolis, é extremamente desgastante. A gente já volta cansado, às vezes exausto. Imagine para a pessoa que tem que passar por uma radioterapia, quimioterapia. Então, é um grande presente e legado que o governo do estado vai deixar aqui para a gente. E o nosso coração aí está pulsando de alegria, os nossos olhos brilhando. A gente não vê a hora desse hospital estar plenamente em condições para começar aí a receber os pacientes oncológicos. Quais serão essas melhorias que serão feitas no hospital? Na verdade, as obras, de maneira geral, às vezes a gente vai fazer uma obra dentro da nossa casa.
e aí precisa, e no meio do caminho, identifica-se a necessidade de fazer algumas mudanças, alguns reajustes no projeto, né? E quando é de maneira particular, privada, aciona a construtora, né, o pedreiro, seja quem for, e alinha de maneira familiar, vamos colocar assim. No ente público é muito diferente. Todas as vezes que vai fazer uma alteração de projeto, a gente tem que firmar o chamado aditivo. Qualquer tipo de alteração contratual, seja do prazo, mudanças, né, em relação às estruturas das salas, dos cômodos de maneira geral, é necessário superar algumas etapas burocráticas. E isso acaba atrasando um pouco o processo e prorrogando o prazo, né? Então, hoje, a gente fala assim com muita propriedade, não há qualquer tipo de preocupação da nossa parte em relação às obras, né? Então, qualquer um que tiver a oportunidade de visitar o local vai perceber, vai visualizar o quanto que as obras estão muito avançadas, então não há qualquer tipo de risco das obras não chegarem ao seu estágio final, né? Agora, os próximos encaminhamentos são no sentido justamente de garantir o funcionamento da unidade. E a gente tem conversado muito sobre isso, justamente no sentido de tranquilizar a todos nós para que efetivamente o hospital funcione. Eles fazem uma reunião, uma parte da supervisão, eles fazem reunião com os pacientes para saber como você está se sentindo, o que pode ser melhorado lá dentro, entendeu? Eu, por exemplo, quando cheguei estranhei que o chuveiro lá é a gás, eu não conseguia regular de jeito nenhum, entendeu? E algumas pessoas tomava banho na água quase queimando o corpo, mas ninguém assim tinha uma atitude de falar, de procurar alguém que poderia resolver aquela situação. Eu falei assim, não, hoje não vai passar, hoje eu não aguento tomar banho. Ou você teria que tomar banho queimando o seu corpo ou tomar banho frio. Aí procurei a responsável lá do setor. Ela falou, por que você me falou antes e tal, poderia ter falado antes, porque tudo que vocês virem que não está a jeito, que pode melhorar, vocês podem falar que a gente vai providenciar na medida do possível. Na mesma hora foi lá, regulou o chuveiro direitinho, porque é a gás, né, porque desregula sozinho, regulou e tal. A coisa funcionou, foi maravilhoso, entendeu? Outra coisa que me chamou a atenção lá, a qualidade da alimentação, entendeu? A alimentação lá é uma coisa do primeiro mundo, entendeu? Assim, 8 horas, por exemplo, você toma um café com várias variedades, tem gente que não pode comer pão, tem um biscoito de sol, entendeu? Tem um café com leite, tem um café puro, tem um leite puro, entendeu? Tem várias variações, te deixa à vontade, você bebe à vontade. Tudo custa a zero. É difícil de acreditar. Aí, a hora do almoço, você todo dia uma comida diferente, você come, se alimenta quantas vezes você quer. À tarde o café novamente, para você e o acompanhante. E quando dá a hora deles ir embora, 5h30, 6 horas, eles fazem uma panela de caldo e vai embora e deixa para você se servir você à vontade. Aí você serve aquele caldo, aí vai fazer o seu tratamento de rádio, outros tratamentos que tem que ser feito. Depois toma o caldo, ou antes ou depois, vai descansar, vai dormir, entendeu? Tem a casa de apoio, cada um tem a sua cama direitinho. Chega lá, você só leva a roupa do corpo, tem lençol, tem tudo direitinho para você. Né? E tem a casa de apoio também do acompanhante, no caso seja a esposa, ou, né, fica nessa parte que só fica feminino, gente feminino, e a parte masculina. Não se mistura, né? Não pode misturar, entendeu? A vida é do meu coração Você acha
acha que os hospitais de Petrópolis e de Teresópolis podem trazer inspiração para os de Friburgo? Sem dúvida, se pudesse até existir assim um conhecimento, um acompanhamento, né? Não que eu queira dizer que o Friburgo não funciona. Friburgo funciona, Friburgo o Hospital Raul Sertão, muito bom, as van, né, os atendimentos. É lógico que tem... eu, por exemplo, não tenho que me queixar no Raul Sertão, porque aonde eu precisei, sempre me trataram bem. Mas eu já tive pessoas com dificuldade, já reclamaram que houve isso, houve aquilo. Então cada um é cada um, né? Vamos julgar, não vamos julgar, cada um tem que responder pelos seus atos. Mas se tivesse uma equipe para conhecer o trabalho, né? Porque mesmo para você descobrir coisas novas para implantar nesse hospital que vai ser, está sendo prestes a inaugurar aqui em Friburgo, né? Então, porque na vida da gente, quanto mais a gente aprendendo coisas novas, aprendendo experiências com outras pessoas, é bom que a gente vai adquirir mais conhecimento e, como vou te explicar, apresentar um trabalho melhor, um trabalho de confiança para passar para o povo, que aquele povo que chegar, aquele paciente que chegar naquele hospital, vai falar a mesma coisa que eu estou falando de Petrópolis e Teresópolis, vai falar, poxa, não, Friburgo, eu fui muito bem tratado, né? E assim eu espero, se Deus quiser, tudo vai funcionar bem. Viria tecnicamente uma superlotação para nossa cidade. E mesmo Nova Friburgo sendo uma cidade grande, referência para toda a região, isso acarretaria sim muitos empregos e tratamento para muitas pessoas, mas nós queríamos saber da prefeitura, há alguma preocupação em relação à infraestrutura de Nova Friburgo para receber a quantidade de pessoas que viriam? Então, na verdade, assim, de maneira geral, a gente não receberia assim um valor tão significativo. Hoje, por exemplo, o que a gente recebe por sermos polo universitário, certamente é um quantitativo muito maior, né? Claro que vai aumentar a quantidade de pessoas na cidade e, consequentemente, isso vai gerar um impacto. Mas a gente vai ter, por exemplo, as pessoas que serão atendidas, as pessoas serão atendidas e voltarão para as suas residências no mesmo dia. Terão casos de pessoas que ficaram hospitalizadas e, é claro, essas pessoas terão o acompanhamento, né, de familiares, de amigos que estarão visitando, e essas pessoas virão para a nossa cidade e eu considero um fator até positivo e uma oportunidade, inclusive, de negócio, né? Então, aqui, ao redor, né, do Hospital de Oncologia ou até o acesso do futuro Hospital do Câncer, é uma grande oportunidade de investimentos, de lanchonetes, né, de fortalecer o comércio, né, nessa região, nesse eixo que liga até o Hospital do Câncer, né? Então, assim, no primeiro momento não observamos qualquer tipo de problemas ou dificuldade com esse pacto, pelo contrário, eu observo como uma grande oportunidade dos nossos empreendedores aproveitarem para investirem, né, para que consiga acolher bem, né, as pessoas que virão para cá e também até se fortalecer economicamente. Agora, com o bom andamento das obras, podemos vir a crer que tudo dará certo e que, por fim, o Hospital Especializado em Oncologia estará pronto e preparado para receber, atender e acolher pacientes não só de Nova Friburgo, mas também de toda a região serrana do Rio de Janeiro que precisarem de seu atendimento. Para vocês, pacientes queridos, nós desejamos toda sorte e estaremos aqui, torcendo para que tudo corra bem. Bem,
a gente sabe, né, quanto que a enfermidade gera uma dor coletiva, e não é não é uma dor só na pessoa que está enferma, que está cancerígena, mas no seio de todos os familiares, de todas as pessoas em que ama, né, a pessoa que está com enfermidade. Então, o que eu gostaria de dizer para todos os que estão com câncer, ou que tem alguém na sua família, né, com essa enfermidade, que nunca desista, né, que sempre nutra no seu coração essa fé, essa esperança e, sobretudo, o amor, né, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas conseguirão a plena recuperação, né? Então, aproveito aqui para finalizar dizendo que, independentemente de qualquer coisa ou de qualquer situação, que a gente sempre ame as pessoas, né, como se não tivesse oportunidade, mais uma vez, de reencontrá-las, né? Então, e é isso que a gente mais do que nunca precisa no nosso dia a dia, né? Um dia a dia muito corrido, as pessoas muito estressadas, preocupadas, ansiosas, aumentando de maneira significativa os índices, né, de pessoas depressivas. Então a gente precisa praticar o amor, né, amando uns aos outros, né, como Jesus assim sempre nos amou. A experiência que eu tenho é o seguinte: eu tive um tratamento, como eu acabei de falar, um tratamento muito bom fora, e vamos pedir a Deus, em primeiro lugar, que é a Deus que pertence, né, todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, que venha encaminhar profissionais que tenham amor pela sua profissão, que tenha sabedoria, que goste, né, que venha plantar amor, né, nesse hospital, né, porque, como eu acabei de falar, aonde não existe amor, não existe nada. E só o amor constrói tudo, né? Não adianta ter um equipamento de primeiro mundo, né, em qualquer lugar que seja, se não tiver profissionais competentes que gostem, se não tiver profissionais que têm amor pela profissão, em tudo que você vai fazer, nada vai funcionar. É só coisa boa que eu aprendi aqui, só tem o Ivan, tem a cozinha, tem os médicos, as meninas da parte das enfermagens, entendeu? Eu com o Gabriel, com esse carinho, com esse amor, com todos nós, entendeu? E pode ter certeza que todos os dias nas minhas orações estarei lembrando desses irmãos, dessa equipe, dessa casa aí, que só me trouxe alegria, em nome de Jesus. Obrigado. Nada, não.